Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com aquele nosso vídeo de todas as noites, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama, após a vitória aí de 3-0 contra o Melgar, que nos deu a classificação para os playoffs da Sul-Americana, que o adversário vai ser definido aí até amanhã. Ainda tem jogos da Libertadores e amanhã a gente vai saber qual é o adversário que o Vasco vai pegar. Tem algumas possibilidades aí, até um time brasileiro, de repente. Né? O Fortaleza pode ser um dos nossos adversários. Ou seja, vamos esperar aí para ver essa gambiarra, né? Porque, sinceramente, eu não me lembro, na história do futebol, né, um time que joga uma competição e é desclassificado e vai jogar outra competição. Só a Comebol para fazer uma gambiarra dessa. Vamos aguardar, então, amanhã a gente deve saber, já no vídeo da noite, a gente já deve estar sabendo o nosso adversário. Em relação ao jogo de sábado contra o Bragantino, já temos o árbitro definido, eu sou Paulo César Zanovelli. Publiquei lá no X hoje, se você não segue a gente, mais uma vez, @Corujão Vascaíno para seguir o Corujão lá no X. Então, Paulo César Zanovelli será o árbitro da partida de sábado às 21 horas. Olha que horário gostoso para assistir um jogo do Vasco. Sábado, 9 da noite. Porra, cara. Sinceramente, cara, que horário horrível para jogo de futebol. Não só para quem assiste em casa, mas para quem vai também. Né? Porra, pleno sabadão, 9 da noite para assistir o jogo do Vasco. Ainda sobre o jogo contra o Bragantino, o atacante Pita, se for outra informação que nós colocamos lá no X, está se recuperando aí do estiramento muscular, deve estar à disposição do time do Bragantino para enfrentar o Vasco no sábado. Né? O atacante que é titular do time do Bragantino, né? E sofreu esse problema aí no jogo contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, onde eles ganharam de 6-0. Foi um estiramento pequeno, né? Não foi nada grave. Então, logo, ele está de volta e provavelmente já aí à disposição para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama. Para você ver umas coisas que a Comebol ela é muito sem noção, né? O Bahia hoje perdeu para o Internacional por 2-1 de virada, né, pela Libertadores, e foi desclassificado. Ou seja, o Bahia é um dos times que vão jogar a Sul-Americana. Aí a Comebol publica isso aí, ó. Classificado. Bahia classificado para a Sul-Americana. Pô, a torcida do Bahia deve ter amado isso aí, né, cara? Porra, cara, é muito sem noção. Os caras tão putos que perderam a vaga na Libertadores. Aí a Comebol publica essa porra aí. Classificado para a Sul-Americana. Porra, cara, chega a ser um deboche isso aí. Não é brincadeira, não. Bom, na capa de hoje, eu coloquei o professor, ou melhor, o professor Diniz. E eu perguntei, será que o Diniz está com moral mesmo no Vasco? Eu acho que está. Né? E vou dizer por quê. Né? Algumas coisas vêm demonstrando isso nesses primeiros momentos aí do Diniz no Vasco da Gama. Primeiro que eu acho que ele já chegou com moral. Né? Primeiro pela preferência do presidente Pedrinho em relação ao trabalho do Diniz, gosta muito dele. Né? O próprio Diniz já elogiou muito o Pedrinho em entrevistas aí, ou seja, existe uma sintonia entre eles. Eu acho isso importante. Né? E eu acredito que isso já, só por si só, já traz uma moral para o treinador. Né? Mas outras coisas também têm acontecido. Por exemplo, no caso do Lloyd, né? Depois que ele fez aí esse gesto para o Diniz, né? Fez essa gracinha toda aí, e ele não foi aproveitado nos últimos 2 jogos. O Vasco não fala abertamente sobre isso.
Mas a informação que corre nos bastidores é que o Lodi está punido. Está punido por 3 jogos. Então, ele também, teoricamente, não estará disponível para enfrentar o Bragantino no sábado. Nesse último jogo, ele não foi nem relacionado, a desculpa que deram, que ele está com problema gástrico. Né? Então, vamos ver qual vai ser a desculpa que vão dar novamente, ou se ele vai ser relacionado e não vai ser aproveitado. O fato é que não pegou bem isso aí, e essa punição veio, não sei se foi a pedido do Diniz, mas foi com certeza com o aval do Diniz. Né? Uma outra situação é em relação ao Ryan. Né? O Ryan tem nitidamente subido de produção com o Diniz. Né? Nos últimos 2 jogos fez os 2 gols, contra o Fluminense e ontem contra o Melgar. E o Diniz tem pego muito no pé dele, né? Tem incentivado. O Ryan até em entrevista disse que o Diniz é um paizão, né? Que está aproveitando muito isso. E ontem na coletiva o Diniz falou que o Ryan hoje é insubstituível, né? Que não se tem no elenco um jogador do estilo do Ryan. E pediu, já conversou com a diretoria, segundo ele, para que não se negocie o jogador na janela de transferência. Vamos ver a moral que o Diniz está em relação a isso. Diniz, inclusive, completa dizendo: nós temos que arrumar uma outra solução para os problemas financeiros do Vasco que não seja a venda do Ryan. Eu, particularmente, não vejo outra solução. Eu não consigo ver outra. Agora, o fato, e uma coisa que eu concordo com o Diniz, que ele falou ontem, que se o Ryan continuar nessa evolução, quando o Vasco for vender ele, porque em algum momento o Vasco vai vender ele, consegue arrecadar muito mais grana. Hoje o que o Vasco pede, ou o que o Vasco imagina, né, vender o Ryan, é em torno de 15 milhões, né, 20 milhões de euros. Né, entre 15 e 20 milhões de euros. Podendo vender muito mais, ganhar muito mais grana. Agora, será que o Vasco vai conseguir segurar o Ryan? Será que o Vasco tem saúde financeira para não vender o Ryan? Esse é um ponto que nós vamos ter que aguardar a janela. O outro caso é o caso do Jair, né, que o Vasco nitidamente não queria colocá-lo para jogar, para ele não atingir os 7 jogos no Brasileirão. No jogo ontem da Sul-Americana ele entrou, o Diniz colocou ele, disse que queria contar com ele, ele entrou, jogou bem. E o certo seria o Jair ser aproveitado no jogo contra o Bragantino. Agora, se entrar contra o Bragantino, não pode mais jogar a primeira divisão esse ano, porque vai atingir os 7 jogos. Então, eu quero ver se o Diniz realmente está com moral de colocar o Jair, né? Ou seja, de contrariar a diretoria em relação à ideia inicial, que era negociá-lo. O fato também é o seguinte: ninguém apareceu para pegar o Jair. O Jair, até agora, não teve nenhuma proposta oficial de clube nenhum. Então, por mais que o Vasco queira negociar o Jair, até agora ninguém chegou e botou o dinheiro na mesa para levar o Jair. Isso também é uma situação. Né? O fato é que já saiu hoje, inclusive, aí na Net Vasco, nas redes sociais, que o Vasco pode procurar o Jair para fazer uma renovação de contrato, desde que o jogador diminua o valor que ganha, que hoje é em torno de quase 800 mil reais. Eu acho muito pouco provável o jogador diminuir o valor de salário. São em casos assim, muito específicos na história do futebol que isso aconteceu. Né? Não sei se o Jair está disposto a reduzir salário. Né? O fato é que o Vasco e o Diniz sabem quais são os reforços que a gente precisa nessa janela. O Diniz, inclusive em entrevistas coletivas, já disse que já estava sentando com a diretoria e já sabia, né, a diretoria e ele já sabe quais são as carências do elenco. Todo torcedor vascaíno também sabe. As carências do elenco do Vasco são praticamente todas as posições, exceção goleiro. Nós precisamos de zagueiro, nós precisamos de meio campo, nós precisamos de meio armador, nós precisamos de atacante. Tudo para ser titular, volto a dizer. Não é jogador para compor elenco. Será que o Vasco vai atender essas pendências
que o Diniz está precisando? Segundo o jornalista Lédio Carmona, falou hoje no Seleção Sport TV, que ele conversou com o presidente Pedrinho e que o Pedrinho aposta muito numa evolução do time nessas paradas que nós vamos ter. 11 dias agora na data FIFA e depois mais 30 dias por conta do Super Mundial. O presidente Pedrinho aposta muito numa evolução do time, com o Diniz tendo tempo para treinar. Agora, só tempo para treinar, sem contratação, essa evolução vem? Eu, particularmente, eu acho que o time pode evoluir, sim, mas não a ponto de atingir um nível que permita a gente sonhar com algo grande nesses campeonatos que a gente está disputando. Eu acho que para o Vasco pensar em alguma coisa diferente do que a gente vem pensando nos últimos anos, precisa contratar pelo menos aí umas 3 ou 4 peças para serem titulares, para chegar e jogar. Não é jogador que performou há 5, 6 anos atrás e não performa mais. Não é jogador que vem de contusão para se recuperar no Vasco. Não é aposta, né? Não é aposta. Tem que ser jogador que a gente sabe que vai chegar, vai vestir a camisa e vai tomar conta da posição. E a partir daí também, com mais conhecimento do elenco, o Diniz podendo até utilizar os garotos que estão se sobressaindo na base. GB hoje fez outro gol. Na derrota de 3-2 contra o Bragantino no Sub-20. O Zucarello é um garoto que está pedindo passagem aí já tem tempo. E eu acho que se der uma garimpada ali na base, tem o Eudes, né? Tem outros garotos que a gente pode aproveitar. Claro, o Diniz precisa de tempo para isso. E tempo agora ele vai ter. Ele vai ter 41 dias sem jogo. Contando as duas paradas. 41 dias sem jogo. Eu quero ver a evolução desse time após essas paradas. Agora a diretoria precisa fazer a sua parte e dar material humano para o Diniz. Videozinho mais curto hoje. Se você gostou, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro, como eu sempre digo, para você estar comigo qualquer hora em uma das nossas lives de membro e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado aí e até a próxima.